A paz do Senhor Jesus, que a graça de Deus esteja derramada sobre a sua vida, sobre a nossa vida, neste dia 1º de dezembro de 2021. Amados irmãos, agradeço a Deus pela oportunidade que Ele nos concede nesta tarde, deste dia, a qual, amados irmãos, trago uma palavra sobre uma revelação, que o Senhor nos tem concedido pela sua misericórdia. Eu quero relatar aqui, falar sobre o que Deus revelou para mim e o que está ocorrendo no mundo espiritual. Agradeço desde já pela sua cooperação nesse trabalho, nesta obra, porque enquanto há dia, como o Senhor diz, temos que trabalhar enquanto é dia, porque a noite virá. E quando não podemos mais trabalhar. Amados irmãos, eu tive uma revelação. Eu digo assim, que eu tive uma revelação porque isso aconteceu na manhã. E eu tinha acabado de levantar, fui ao banheiro, voltei, deitei mais um pouco, porque era cedo. Era 5:30 da manhã, eu levantei, o dia já claro, e deitei mais um pouco, esperar passar mais alguns minutos para que eu pudesse fazer a nossa oração de todos os dias, no nosso grupo de oração. E enquanto eu deitei ali, o Senhor trouxe algo muito forte, algo muito profundo. Eu tive como se fosse um sonho. E todas as vezes, como você já me acompanha há muito tempo, todas as vezes que Deus fala comigo, Ele sempre faz isso. Ele sempre fala nesses momentos. Aonde nós não estamos nem tão dormindo ou não estamos acordados. Mas Ele traz essa revelação para nos mostrar a que ponto as condições no mundo espiritual. Eu quero dizer para você, ainda que nós vivemos no mundo físico, ele, amado irmão, o mundo físico é determinado pelo mundo espiritual. Acerca do reino de Deus. Amados irmãos, assim como há o reino de Deus, há o reino das trevas. E o Senhor tem dado os seus alertas para que nós possamos despertar, porque o reino de Deus, a justiça de Deus é muito mais assombrosa do que as forças malignas, porque as forças malignas têm o seu poder limitado, e quem o limita é o Todo-Poderoso. Mas quem poderá, amados irmãos, ser defendido do reino de Deus? Como ele diz lá em Isaías, lá no seu capítulo 43, quem há de nos defender? Operando ele, quem vai impedir? E então eu quero dizer para você que o reino de Deus é real e ele já está entre nós. O reino de Deus, ele já está entre nós. Da mesma forma, o reino do Espírito, o reino do Espírito Santo que opera, o reino do Espírito Santo que nos orienta, que nos fortalece, porque quem dá vida ao corpo é o Espírito. A carne não produz nada. O nosso Espírito dá vida à carne, porque a partir do momento que ele é retirado, ou a carne, o nosso corpo físico não tem condições mais de suportar a vida. Então esse espírito é retirado e o corpo, menos de 24 horas, já volta aquilo de onde ele saiu, do pó. Sai o pó e volta ao pó. E para onde nós iremos? Existe um reino, o reino de Deus, o reino do Espírito. Também existe o reino do mal. E a maior guerra que acontece é nesses dois reinos. Essas duas forças atuantes. Aonde nós precisamos ter o conhecimento, tanto o conhecimento
do Todo-Poderoso, da grandeza e do amor de Deus, como, amado irmão, também ter o conhecimento da atuação do maligno. E uma das coisas que o mal ele faz é ficar impercebível, para que nós não saiba que ele está ali, porque a palavra nos ensina que quando nós conhecemos a verdade nos liberta. Nada pode nos amarrar naquilo que nós conhecemos, que não tem como nos segurar. Então, amados irmãos, eu deitei e mesmo vendo toda a movimentação do amanhecer do dia, né? Porque a minha janela era sempre aberta do quarto, não consigo ficar com ela abafada, fechada. E ali vendo cada vez mais clareando, e o sol refletindo na janela. E enquanto isso, eu fui arrebatada naquele sono, ficou ali naquele meio, quase dormindo e quase acordada. E eu pude ver algumas situações ocorrendo. Eu me vi em um lugar como se estivesse na rua, andando em um bairro, uma rua. E de repente eu olhava para o meio da rua e vi vários seres que eles tinham uma formação como um sapo, mas eles se pareciam com sapo, mas eles não andavam pulando, eles andavam normal, em pé, normais, mas parecia com sapo. E eles se movimentavam muito rápido. Eles se aproximavam das pessoas e ficavam rodeando, ver se tinha possibilidade de se achegar naquela pessoa. Mas quando a pessoa olhava ou sentia algo diferente e ela já tinha um conhecimento, aquilo parece que quando eles eram percebidos, eles se afastavam. E as pessoas, amados irmãos, eu acredito que aquelas pessoas que entendia, que observava que tinha alguma coisa errada, ou que repreendia ou saía, os demônios não conseguiam chegar perto. E eles saíam correndo. Eu lembro que eu via pessoas passando e onde tinha vários ali querendo uma oportunidade para tomar conta daquela vida. Mas o que me chamou muita atenção é que eu estava em pé olhando para toda aquela situação e eu estava ali observando como eles estavam desesperados. Parecia que eles estavam agindo, mas não tinha mais tanto tempo para que eles agissem. E eles corriam para um lado quando não tinha sucesso em uma pessoa, eles corriam para outra. E eles corriam porque o tempo estava passando, o tempo estava se esgotando, e eles assim olhavam para várias pessoas andando, tocando a sua vida normal, dirigindo, andando a pé, ou pessoas que estavam em algum comércio. Eu via multidões desses seres, desses demônios. E então, amados irmãos, o que mais me chamou a atenção foi que eles ficavam, tudo que eles tinham que fazer era ficar impercebível. Eles não podiam dar demonstração que ele estava ali, porque se eles fossem descobertos, eles não podiam atuar na vida daquelas pessoas. Olha a importância de nós termos a compreensão da verdade, de ter a palavra na nossa mente, no nosso coração, como o próprio Deus disse para Josué: Josué, leia a palavra, leia o livro dessa lei todos os dias para você fazer tudo certinho, então você será próximo em tudo. E eu vi aqueles seres, multidões deles, subindo as ruas, correndo por cima das casas, andando nas calçadas, nos postes. Eu via eles, tudo que eles queriam era uma vida para atormentar, para atrapalhar a vida daquelas pessoas. E uma coisa que me chamou a atenção
foi que tinha um pastor, né, um pastor conhecido meu, e ele estava de pé, e ele estava como se estivesse na igreja, um ambiente onde tinha várias cadeiras, e ele estava com a sua filha. E eu vi que tinha um que conseguiu dominar a filhinha dele, e era uma criança, um adolescente. E quando o pai olhava para ela, o ser não fazia nada. O ser ficava ali parecendo que não estava lá. Quando ele virava o rosto, o pai, o ser vinha até o ouvido dela e dizia o que era para ela fazer. Mostrava algumas bolsas que tinham ali, alguns lugares, e dizia, olha, tem um objeto de valor dentro daquela bolsa. Vai lá, pega para ti. Aí a menininha ia, saía, mas quando o pai virava, ela fazia de conta que não estava mexendo em nada, e aquele espírito parava toda a atuação. E o pai conversava, falava com a filha, conversando, mas quando virava as costas, ele de novo dizia. Aí quando eu cheguei bem perto, eu disse para ele, ei, eu sei que você está aí. Eu sei que você está atuando na vida dela. E aí quando aquela adolescente veio para pegar a bolsa, eu disse assim, eu sei o que você está fazendo com ela. E repreendi aquele espírito. Amados irmãos, eu quero dizer algo para você, o que eu senti. Eu senti que há uma liberação de seres, né? Liberação de seres atuando ao mesmo tempo. Igual aquele povo, você já viu aquele bando de marginais que se unem para fazer um arrastão, assaltar ao mesmo tempo? Foi isso que eu vi os demônios fazendo. E ali o Espírito de Deus me avisava que há uma manifestação muito grande, uma movimentação muito grande no inferno e subindo para a terra, porque eles estão, com o tempo já está curto, né? E eles têm a obrigação ou eles têm o trabalho de fazer mais do que eles faziam. Eles têm que atormentar, têm que aprisionar. Eu quero falar para você, amados irmãos, que o Senhor falou para Satanás quando ele encontrou. O Senhor estava reunido com seus filhos e o Senhor perguntou, lá em Jó, capítulo 1, versículo 7, então o Senhor disse a Satanás, de onde vem? E Satanás respondeu, eu ao Senhor, e disse, de rodear a terra e passear por ela. Satanás, quando estava falando com o Senhor, respondendo a ele estava ironizando, dizendo, estou passeando, estou andando por onde eu quero, e não há um que me impeça eu fazer o que eu quero. Estava passeando, estava fazendo tudo aquilo que eu não poderia fazer, mas que não tinha ninguém que impedisse. Praticamente era isso que ele estava dizendo. Eu estava passeando, que não encontrou nenhum empecilho, não encontrou nada. Mas, amados irmãos, preste bem atenção, que o Senhor disse para ele. E o Senhor perguntou a Satanás, de onde vem, Satanás? E respondeu ao Senhor, dizendo, de rodear a terra e passear por ela. E aí, amados irmãos, quando o Senhor, ele falou que ele estava passeando e não tinha ninguém que impedisse, e o Senhor disse, sim, há um homem lá na terra, que você pode até passear por alguns lugares, mas na vida dele, você não pode. Tem um homem reto, tem um homem íntegro. Aí, amados irmãos, quando Satanás disse,
também, cercar-te ele de riqueza e de bens, porque o Senhor, querido, amados irmãos, ele construiu a terra, ele nos deu a terra. Este reino físico pertence ao homem. Para Deus atuar neste mundo, ele precisou de um corpo. Satanás também precisa. Por isso ele usa os seus demônios, usa as suas artimanhas para tentar, amados irmãos, ter o domínio deste mundo. E como ele faz tudo isso? Como é que ele faz? Através da manipulação, da mentira, do engano. Mas quando encontra um homem, uma mulher de Deus, um homem de Deus disposto a servir a Deus de todo o coração, ele já não pode passear tanto pela terra. Por quê? Porque ele vai encontrar você. E você foi criado para glorificar a Deus. Satanás não pode simplesmente entrar na casa do homem de Deus, na casa da mulher de Deus e fazer o que ele bem quer. Ele já não pode passear na minha vida, passear na tua. Porque nós fomos comprados, lavados com o sangue de Jesus. E como ele fará isso? Ele vai usar meios para nos atingir. E para que o propósito que ele tem, destruir, roubar, matar e destruir, se cumpra. Mas ele não vem de peito aberto, ele não vem se apresentando dizendo. O próprio apóstolo Paulo falou que ele se prepara, ele se mostra como um anjo de luz. E o Espírito Santo que nos conduz, na verdade, revela. O Senhor está dizendo que o mal está usando de artimanha, se camuflando através de problemas, coisas do dia a dia, dentro da nossa casa, para tentar nos tirar do caminho, nos atingir. Ainda que nós tenhamos os nossos compromissos todos os dias, ainda que nós tenhamos, amados irmãos, a nossa vida social, a nossa vida familiar, nós não devemos esquecer que nós pertencemos a um reino. Um reino. E esse reino, ele não se manifesta de forma física. Ele se manifesta de forma espiritual. E neste reino que também ele transcende, ele responde ao mundo espiritual. Como fala lá em Efésios, lá no capítulo 1, no versículo 3, aonde nos ensina, amados irmãos, nos ensina que o Senhor Todo-Poderoso já nos tem abençoado. E ele diz: bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as sortes de bênção espiritual nas regiões celestiais de Cristo. O Senhor nos abençoou no mundo espiritual. E se nós tenhamos fé, a fé ela traz a existência do mundo espiritual para o mundo físico. Ele faz esse milagre, traz aquilo que não existe. E então, o que o inimigo faz? O inimigo faz de tudo para que nós não descubra que ele está atuando, que é ele que está agindo, que é ele que está fazendo de tudo para que nada dê certo na minha vida, na tua vida, na vida dos seus filhos, do seu marido. E eu via ele manipulando, trazendo mentira, trazendo engano, fazendo com que as pessoas roubem, matem, fazendo com que as pessoas se aprisionem no mundo, no vício. Então, o que eu percebi nesta revelação é que há uma movimentação no inferno, subindo. Há uma movimentação do inferno
aonde há um trabalho de conjuntos, né? O trabalho, ele se une de uma forma assim, como aquele arrastão de assalto, como acontece que você vê, ele sai ao mesmo tempo. E eu vi aqueles seres correndo, eles não paravam, eles não ficavam sentados, eles não escolhiam cara, ou eles escolhiam por tamanho e por idade. Tanto criança como adultos, né, idosos. Eu também via tantas pessoas no mundo como as pessoas da igreja. E pessoas ali que conheciam a verdade e olhar e não conseguem ver. Tem pessoas que não conseguem ver. Pessoas que olham e não conseguem ver o inimigo atuando. Ele se esconde, ele se camufla. Mas a palavra de Deus diz que quando nós somos espirituais, o Senhor revela, mostra, não deixa nós enganados. Então, eu acredito que nesses últimos dias, né, momentos que estamos vivendo, está subindo um movimento, né, de perturbação em todas as áreas. Quando você vira para um lado, resolver um problema, pensa que não chega a outro. Você vira as costas, pensa que não chega a outro. Eu quero dizer para você que o Senhor abre, escancara tudo aquilo que o inimigo está fazendo para que a gente não fique enganado, não fique iludido e não fique, amados irmãos, aí de braços cruzados. Porque a igreja tem crescido, a igreja tem se levantado contra todas as armadilhas, todas as ciladas do inimigo. Mas a igreja também deu uma parada, muitos estão de braços cruzados. Muitos estão ali, queridos irmãos, de alguma forma esfriados. Eu quero falar para você que essa movimentação está acontecendo, porque eles sabem que a hora já está chegando, a hora do cumprimento da sentença, porque já houve o julgamento para eles. Então vigia, em nome de Jesus. Preste atenção, tente ficar ligado, observe. Às vezes, para você fazer algum negócio, para você fazer alguma viagem, fique atento, não ande, amados irmãos, sem a proteção de Deus, sem a confirmação daquilo que você vai fazer, porque a atuação do mal, ele quer fazer tudo e ficar camuflado, porque se nós não descobrirmos que ele está ali, ele vai continuar fazendo. Se nós não perceber a atuação deles, a gente vai ficar sofrendo e às vezes achando até que é Deus que está fazendo, mas não é. O Senhor está nos avisando que o inferno está reunido para atormentar as vidas, para tentar tirar nós do propósito, enganando, mentindo, mais do que nunca. Mais do que nunca. Porque a forma como eu vi aqueles seres correndo de um lado para outro, você já viu aquelas formiguinhas que andam rápido, tipo assim, elas não param, não ficam ali, assim, algumas vezes param e ficam mexendo com a anteninha. Eu via correndo para um lado, correndo para o outro, eles ficavam, parecia um bando de barata, correndo para um lado e quando tentava entrar ali não conseguia, tentava entrar não conseguia. E a intenção é ficar camuflado. Então ore para Deus, abrir os teus olhos espirituais, para que Deus revele o que está ali escondido. São enfermidades que do nada aparece de uma hora para outra, uma briga, uma situação aí que você nem esperava. Então vamos orar para pedir reforço espiritual, que Deus levante, né, pessoas espirituais para, amados irmãos, desmascarar o inimigo. Em o nome de Jesus. Vamos ficar atentos, porque tudo isso para quê? E por quê? Isso para quê? É para que nós possamos ficar entretidos, cuidando de um probleminha aqui, mexendo num probleminha ali,
E parece que a nossa vida não alavanca, não vai, as obras de Deus parece que não acontecem na minha vida, na sua vida. Então a gente tem que ir com tudo, buscar ao Senhor e repreendendo o mal. Não aceite qualquer coisa na sua vida e você vai ficar ali. Não. Lute, porque o inferno está com mais atualização na situação de atormentar e ficar escondido. Peça para Deus abrir os teus olhos. Senhor, existe algo errado nesse relacionamento com meu filho, essas complicações com a minha filha, esse negócio que eu tento fazer e não dá certo. Abre os meus olhos. Não deixe eu ficar enganado. Porque surge os probleminhas para tentar roubar o nosso tempo. Uma coisa que a gente não pode pegar de volta é o tempo perdido. É o tempo perdido. E nós não temos mais tempo. Nós temos que ganhar alma. E o inimigo está organizado, preparado para atormentar e impedir que essas almas sejam ganhas. E por isso nós temos que abrir os nossos olhos. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus que fez os céus e a terra. Eu venho a Ti em nome de Jesus, pedindo graça pela oportunidade, Senhor, que o Senhor nos concede neste dia. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pela revelação. Peço em nome de Jesus que o Senhor abra os olhos do Teu povo, abra os olhos espirituais, nos revista com o Teu poder, Pai, com a Tua autoridade, como a Tua palavra nos diz, que o Senhor nos deu autoridade e poder para pisar de serpentes e escorpiões e nada nos fará mal. Em nome de Jesus, olha para o Teu povo. A Tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja. Todos esses demônios que têm se levantado do inferno, têm se reunido para atormentar a vida dos Teus servos, do Teu povo, daqueles que ainda estão no mundo, para que não consigam alcançar, tentando tirar a atenção, roubar. Eu peço em nome de Jesus, nos prepara, Senhor, nos dá sabedoria, nos dá discernimento. A Tua palavra diz, ó Deus Todo-Poderoso, que os sinais hão de seguir os que crerem. Senhor, e é no Teu nome que nós expulsamos o mal, é no Teu nome que as enfermidades caem por terra, é no Teu nome, Senhor, que aqueles que estão aprisionados são libertos. E por isso, ó Deus Todo-Poderoso, eu peço que o Senhor trabalhe no coração e na mente dos Teus servos. Nos revista, Senhor, com o Teu poder. Nos dá, Senhor amado, a proteção para que nada possa nos atingir. Em o nome de Jesus, olhe para o Teu povo. Olhe para a Tua grandeza, Pai. Em o nome de Jesus. Amém? Amém, amados irmãos? O inimigo está, amado irmão, aperreado, porque o tempo dele cumprir a sentença já está próximo. E ele quer levar o máximo de alma possível com eles, para tentar ferir e tocar em Deus. Satanás pode, amado irmão, estar passeando pela terra, mas ao passar pela sua casa, ele vai encontrar alguém que serve ele verdadeiramente. Ele vai encontrar alguém que ama ele profundamente. Em o nome do Senhor Jesus. Em o nome de Jesus. Amados irmãos, levante a barreira, levante a bandeira da apresentação. Você é servo de Deus, se apresente para o Senhor. Ore mais, jejue mais. Não permita que o inimigo tenha passagem livre pela tua cidade. Ele não vai passear pela tua casa, ele vai encontrar barreira, e essa barreira é você, em Cristo Jesus. Em o nome de Jesus, repreenda, levante a cabeça. Se as coisas estão difíceis, o Senhor está com você e Deus vai te dar força, vai te fortalecer. O inimigo tiver de passear, ele vai passear em outro lugar, não onde você mora, na sua casa, na sua cidade, porque lá tem você. Em o nome de Jesus. Peço também que você compartilhe esse áudio para que as pessoas também se preparem. Em nome de Jesus, se inscreva no canal, que nós vamos continuar louvando, adorando e engrandecendo ao Senhor. Preste atenção no seu filho, preste atenção nas situações na sua casa, e é a palavra de Deus que vai te encaminhando, te dando discernimento.
O mundo espiritual está ativo. O mundo espiritual está atuante. E ele traz uma influência muito grande. Se é de Deus, traz uma influência muito grande para nos preparar, nos preparando para a vitória. Se é do inimigo, ele traz uma influência grande. E por isso nós precisamos nos apegar com Deus e ter conhecimento, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Eu peço que vocês orem pela minha vida, porque para que nós possamos ter essa proteção, porque, amados irmãos, são muitas